Além de ser o maior craque do Lyon, Endrick é a maior promessa do futebol brasileiro e sabe muito bem aproveitar sua vida. Nesse vídeo, você vai conhecer a vida luxuosa de Endrick em 2026. Carreira. Nascido em 2006 em Taguatinga, no Distrito Federal, no Brasil, Endrick Felipe Moreira de Souza, mais conhecido apenas como Endrick, é um jovem jogador de futebol brasileiro que atua como atacante. De origem humilde, desde pequeno Endrick já demonstrava muita habilidade com a bola. E seu pai decidiu gravar os gols do filho e publicar na internet, a fim de alcançar os grandes clubes brasileiros. Com 8 anos de idade, Endrick já jogava em um time local, mas logo suas excelentes habilidades atraíram a atenção do Palmeiras. Após ser aprovado em um teste, ele se juntou ao time sub-11 do clube. E durante os 5 anos que permaneceu nas categorias de base do Palmeiras, Endrick marcou 165 gols ao longo de 169 jogos. Já em 2022, com 15 anos de idade, Endrick ajudou o clube a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de ter recebido os prêmios de melhor jogador e de gol mais bonito do campeonato. Desde então, o craque se juntou à equipe principal do Palmeiras. E entre outros prêmios que ele ganhou com o clube estão Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Paulista. Sem esquecer, é claro, de algumas conquistas individuais, como o Samba de Ouro Sub-20 e o melhor jogador do Campeonato Paulista de 2024. Paralelo a isso, Endrick foi convocado a se juntar à seleção brasileira. E embora ainda seja bastante novo, tem se destacado nas competições em que tem participado. Agora que completou 18 anos, o craque está totalmente habilitado para se juntar ao elenco do Real Madrid, clube que o aguarda desde a negociação com o Palmeiras em 2022. E graças ao seu excelente desempenho nos jogos, Endrick está ganhando muito dinheiro com o esporte e já usufrui de uma vida bastante confortável. Carros. Muita gente se pergunta que tipos de veículos um atleta bem-sucedido como Endrick gosta de utilizar. Apesar de ser um jogador bastante jovem e ainda não ter tirado sua carteira de motorista, o craque já deu o que falar quando o assunto são automóveis. Ele repercutiu na imprensa, por exemplo, ao presentear sua ex-namorada com um Chevrolet Onix branco. Trata-se de um automóvel popular bastante confiável e elegante, que apresenta um design moderno e recursos de segurança para auxiliar o motorista durante a condução. E não é à toa que um carro como esse novo pode chegar a custar mais de R$95 mil. Endrick também já foi clicado com um Mercedes-Benz Sprinter, uma van projetada para carregar grandes cargas ou um grande número de passageiros dependendo da configuração. A van pode ser facilmente personalizada para atender às necessidades de cada proprietário. E para aqueles que quiserem adquirir esse veículo robusto, é preciso desembolsar cerca de R$300 mil. Já o carro mais luxuoso com o qual Endrick foi clicado, trata-se de um Porsche 911 Turbo, um carrão cobiçado por vários entusiastas de automóveis. Essa super máquina apresenta uma excelente capacidade de desempenho, e para usufruir de um esportivo desse, é preciso investir mais de R$1.200.000. Luxos exagerados. Sendo um dos jogadores de futebol mais promissores da atualidade, Endrick possui dinheiro de sobra para gastar com tudo aquilo que quiser. O jovem é conhecido por andar bem vestido e elegante em qualquer ocasião, sempre usando acessórios e roupas que valem uma verdadeira fortuna. O craque é um grande fã, por exemplo, de sneakers, tendo uma coleção que já inclui alguns modelos bem caros, como Nike SB Dunk Low Pro St. Patrick's Day, de R$2.570, Nike Dunk Azul Celeste, de R$3.000, Prada Downtown Verde e Branco, de R$7.000, Prada Milano de couro branco, de R$7.265, Louis Vuitton Trainer Azul, de R$8.380. E até um Off-White X Nike Air Force One Low Green Brooklyn, capaz de chamar a atenção pela sua estética de couro verde brilhante. E para se ter uma ideia de preço, um calçado de primeira linha como esse pode chegar a custar mais de R$16 mil. Já o tênis mais caro que Endrick usou foi na cerimônia de premiação da ESPN. Trata-se de um Louis Vuitton Trainer Maxi One ACLJ, um tênis elegante em cor preta, coberto por cristais brilhantes, que tem acabamentos reforçados e cadarços têxteis.
O tênis possui a assinatura da empresa francesa, e não é à toa que custa a bagatela de 5 mil euros, ou seja, mais de 30 mil reais. Se tratando de outfits, Hendrik já foi clicado durante uma entrevista com um conjunto da grife Louis Vuitton, que vale cerca de 31 mil reais. Em sua primeira convocação para a seleção brasileira, o jovem optou por um look nada básico da Gucci, que está avaliado em 47 mil reais. Em outra apresentação, o craque apareceu com um conjunto Louis Vuitton mais casual, que custa ao todo mais de 72 mil reais. Já o look mais caro que ele ostentou até o momento, trata-se de outro conjunto da Louis Vuitton, dessa vez em cores escuras, cujas peças somam mais de 120 mil reais. O jogador também adora utilizar relógios de alto valor, como o seu Rolex GMT Master 2 Everose, um acessório de 40 mm à prova d'água, que apresenta um mostrador preto com uma luneta giratória. E para se ter um relógio elegante como o do jogador, é preciso desembolsar mais de 300 mil reais. Além de gastar muito dinheiro com sua aparência, Hendrik também sabe bem como aproveitar a vida. Ele já alugou, por exemplo, uma mansão bastante luxuosa para se divertir com seus amigos. O imóvel de design clean tem uma sala de estar, uma cozinha com bastante espaço para circulação e uma área de jantar elegante, que integra uma sala de mídia com uma imensa TV e grandes sofás para relaxar, onde Hendrik aproveitou para disputar uma partida de futebol com seus amigos. Há ainda um escritório, vários quartos acolhedores, banheiros regados de luxo que apresentam configurações parecidas, entre muitas outras comodidades. No ambiente externo, a mansão conta com uma piscina no quintal, além de ter uma área para refeições próximo de um pequeno jardim. E embora não tenha sido divulgado o valor do aluguel dessa propriedade, não há dúvidas que deve ter custado uma boa quantia. Fortuna. Sendo um dos melhores jogadores de futebol atualmente, não há dúvidas que Hendrik está ganhando muito dinheiro na atual fase de sua carreira. Não está totalmente claro quanto ele recebia jogando nas categorias de base do Palmeiras, visto que os valores não são divulgados, mas como ele foi um dos principais jogadores júniores, provavelmente ele tinha um bom rendimento. Já após assinar seu contrato com a equipe principal do clube, algumas fontes estimam que Hendrik recebeu em sua primeira temporada cerca de 100 mil reais por mês, o que, somando com alguns bônus, rendeu para ele mais de 1,5 milhão de reais em um ano. E embora seja um excelente salário para um jogador tão jovem, esse não é todo o dinheiro que ele deve receber a partir de agora. Isso porque ele já se juntou ao Real Madrid e, de acordo com algumas fontes, o acordo de transferência entre o Palmeiras e o clube espanhol foi de aproximadamente 400 milhões de reais. Alguns rumores apontam que em sua primeira temporada com o clube, Hendrik receberá de salário cerca de 12 milhões de reais por ano, além de alguns bônus por desempenho. Já considerando as outras fontes de renda do jogador, seus rendimentos são ainda maiores. Por ser um atleta bastante jovem, não se sabe qual o valor exato do patrimônio líquido que Hendrik já acumulou, mas de acordo com algumas fontes, estima-se que ele tenha uma fortuna de aproximadamente 72 milhões de reais, um valor que deve aumentar bastante ao longo dos próximos anos. Imóveis. Hendrik é um astro do futebol que não poupa gastos para oferecer bastante conforto à sua família hoje em dia. Ele morou nos primeiros anos de sua vida, por exemplo, no distrito de Céu Azul, em Valparaíso, uma região humilde do estado de Goiás. Mas atualmente, acredita-se que o jovem craque brasileiro mora na capital paulista, uma das metrópoles mais populares do mundo, que se destaca pela sua rica variedade cultural e diversidade arquitetônica, sobretudo com seus arranha-céus imponentes que chamam bastante atenção a qualquer hora do dia. Em uma entrevista para o Portal Globo, foi possível conhecer um pouco das comodidades do luxuoso apartamento em que o craque vive com sua família. Existe, por exemplo, uma bela sala de estar com TV, uma estante elegante com enfeites decorativos e um grande desenho de um leão cobrindo toda uma parede. Enquanto no ambiente ao lado, há uma fotografia do jogador, que é o orgulho de sua família. O ambiente também inclui uma mesa para café da manhã próxima da varanda, que tem uma vista espetacular da cidade. E embora os outros ambientes do apartamento não tenham sido mostrados, eles devem ser igualmente impressionantes, com tudo que Hendrik e sua família precisam para viver confortavelmente. E apesar de não se saber quanto o AP custou ao jogador, certamente não foi pouco dinheiro.
Além desse imóvel, Hendrik também deve adquirir em breve outra propriedade para viver na capital da Espanha, já que ele se juntou ao Real Madrid. E embora ainda não se saiba onde Hendrik vai morar, ele poderá se instalar em lugares próximos ao centro de treinamento do clube, como em La Moraleja, onde seus colegas da seleção brasileira Rodrigo e Vinícius Júnior moram em Madrid. Outros meios de transporte. O jovem Hendrik não abre mão de um bom meio de transporte na hora de se locomover com o máximo de conforto. Ele gosta de viajar com sofisticação, já tendo sido fotografado em um Dassault Falcon 8X, uma aeronave de longo alcance, conhecida pelo seu impressionante desempenho intercontinental. Esse jato de luxo possui uma cabine moderna que oferece conforto excepcional para até 8 passageiros. E deve ser por isso que essa aeronave pode ser fretada por cerca de R$60 mil, enquanto um modelo novo custa em torno de R$320 milhões. No entanto, Hendrik não deve ter gastado nada para usufruir dessa aeronave, já que ela pertence a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E além de viajar em belas aeronaves, Hendrik também adora curtir a vida em alto mar a bordo de embarcações, um luxo que provavelmente não custa nada barato. Fontes de renda. Hendrik é um jovem jogador de futebol que sabe como aproveitar a fama para fazer dinheiro. A principal fonte de renda do jogador fora dos campos é através de parcerias publicitárias. Por ser um dos atletas jovens que mais tem se destacado jogando pelo Brasil, Hendrik está se tornando uma celebridade no mundo do futebol, acumulando mais de 10 milhões de seguidores em seu Instagram. Entre as empresas que têm investido na imagem do jogador estão Cool Magazine, Torcida Panini, entre outras. E para se ter uma noção do quanto Hendrik ganha, somente com a Neosaldina, empresa de medicamentos na qual é embaixador, ele está ganhando mais de R$12 milhões em um contrato de 5 anos. Já outra das maiores empresas que patrocinam Hendrik é a New Balance, marca de calçados e vestuários esportivos, que tem um contrato com ele até 2028. Antes de assinar com a New Balance, o craque tinha um contrato com a Nike desde seus 15 anos, mas preferiu não renovar com a gigante esportiva para poder ser a principal estrela no futebol de sua concorrente, além de produzir produtos exclusivos que com certeza renderam ótimos lucros para ele. Hendrik também é representado pela Roc Nation Sports, empresa comandada por Jay-Z, que agencia a carreira de diversos atletas, e muito provavelmente ele aparecerá cada vez mais em grandes campanhas publicitárias. Com tudo isso, podemos dizer que Hendrik sabe como diversificar seus rendimentos além do futebol. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar.